Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você vai estar vendo isso, mas tenho o prazer mais uma vez de trazer uma nova entrevista nesse novo ciclo chamado Dois Artistas em Busca de um Diálogo. A ideia é que a gente possa conversar com brasileiros e artistas na Europa, sejam brasileiros, portugueses, como é o caso do nosso querido Henrique Gomes. E aqui acima temos Ramon Brant, conhecido, parceiro de um trabalho que fizemos, né, em Brasília, mineiro da gema mesmo. E essa vai ser a nossa conversa de hoje com esses atores que estão aí trabalhando na luta, né, cotidiana de nós artistas que buscamos um lugar ao sol. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, agradeço a disponibilidade e a nossa ideia é conversar sobre, mais do que currículo e trabalhos e tudo mais, trazer uma perspectiva, né, de ser artista, de ser humano, né, vestindo essa persona e essa máscara e esses desejos, né? Então eu sempre começo com uma pergunta inusitada e acho que vou dar a palavra agora para o Ramon. Quem é essa pessoa que mora atrás desse nome, Ramon Brant? Cara, o Ramon, ele é um ser sonhador. Tenho muita esperança no mundo, nas pessoas. Eu tenho dois filhos, então a, eu aprendi a ser pai através deles, né? Essa coisa da paternidade eu aprendi muito através deles, porque eu não convivi com meu pai. Era um medo, eu não sabia, cara, o que é ser pai. Tô descobrindo esse amor de pai sendo pai, né? Isso é muito louco, assim. Então, eles me guiam e eles me apresentam um novo mundo todos os dias. Então, é um espaço onde eu me revisito. E, bom, eu sou muito Caxias dedicado no que eu faço. Procuro entender profundamente tudo que passa por mim, assim. E eu acho que para essa nossa profissão, né, é uma coisa importante. Isso de se importar mesmo com as coisas, porque o nosso material de trabalho é a vida e é a observação da vida, muito mais do que, claro que tem método, tem estudo, mas o nosso material de trabalho é o humano. Então eu tento me afetar todos os dias por, sei lá, por cada pessoa com quem me atravessa ou que passa por mim durante o dia. Então, e além disso, é isso. Eu sou um ator desejante. Nem sempre foi um lugar certo assim para mim. Vou ser ator, tenho o sonho de ser ator. Isso foi acontecer para mim já ali na fase adulta. Então aqui no Brasil, como vários outros meninos, o meu sonho era ser jogador de futebol. Eu joguei futebol por uma década. Então até os meus 18 anos eu joguei futebol. E aí só depois disso a arte me atravessou por conta de alguns professores já na faculdade onde eu estudava comunicação que me pegaram pela mão e falou: "Deixa eu te apresentar um novo mundo". Então eu entrei num teatro pela primeira vez aos 18 anos. Então a partir daí isso me atravessou, enfim, acabou virando uma profissão. E, e aí eu descobri mesmo essa minha missão assim com o mundo e essa necessidade que nem eu sabia que eu tinha de contar histórias, me afetar por histórias e plantar a minha semente no mundo, né? Acho que esse é um pouco do Ramon. Maravilha, maravilha, interessante. Ainda tenho perguntas sobre essa primeira parte da introdução, mas queria ouvir um pouco agora o amigo Henrique Gomes. Quem é essa pessoa que está a viver aí atrás, pá?
Bem, antes de mais, Marcelo, que grande oportunidade de nos partilharmos, não é? Estava aqui a ouvir o Ramon e estava a pensar, de facto, nós temos, quanto mais pessoas conheço, e sobretudo pessoas da área da arte, artistas, começo a perceber que temos muita coisa em comum. Esta disponibilidade para observar os outros, para também integrá-los naquilo que nós somos, e dar um bocadinho de nós. Acho muito interessante, Ramon, porque nós temos um percurso de vida aparentemente muito semelhante e estamos distantes um do outro e por impulso e por iniciativa quase que fomos parar por alguma coisa que nos guiasse sem termos muito bem a noção, e que nos levou a isto, que é ser ator e ser artista. E acho particularmente bonito tu falares sobre, logo imediatamente, sobre arte, fazer arte, criar. Engraçado, porque o teu discurso começou por seres pai, não teres tido um pai. Eu não, também a minha relação com o meu pai foi muito, muito distante, quase não, e entretanto faleceu. E portanto houve uma procura do que é ser filho e do que é ser pai, e agora não tenho filhos, mas tenho enteados, e acabei por descobrir coisas sobre mim enquanto criança e enquanto pai em construção, nesta relação nova que estabeleço com duas crianças que precisam de figuras paternais. E eu acho que a arte tem muito disto, não é? De construção, é uma espécie de experiência viva em que damos e recebemos e utilizamos aquilo que é o resultado sempre no dia seguinte nesta construção daquilo que fazemos. Tu também disseste uma coisa que é muito cara para mim, que é esta ideia de observar o mundo, observar as pessoas, compreendê-las. Um ator ou um artista que não se deixe contaminar tu tiveste o dom naquilo que disseste de eleger os pontos nevrálgicos daquilo que eu acho que é ser-se artista, que é o deixar-me afetar, contaminar, o ser vulnerável, o aceitar o impacto que as coisas me provocam. É muito curioso porque é talvez das profissões em que corremos mais riscos emocionais de nos perdermos, de sofrermos, quer com a vida real, quer com a contracena num palco ou num set. E eu acho que ser artista é um curso de aprendizagem do que é ser-se humano. E eu acho que as pessoas que normalmente assistem a espetáculos ou a personagens em filmes não percebem ou estão longe de entender que para ser ator há todo um processo de descoberta do que é ser humano. E é muito bonito ter-te ouvido começar por dizer eu sou pai, tenho 2 filhos e definir-te como quase como se eu para ser ator preciso de ser alguma coisa a alguém, e isso é incrível e talvez tenhas acabado de definir aquilo que me leva também a querer dar às pessoas o resultado de um trabalho de pesquisa, de entrega, de sentimento também, e que acaba por ser uma doação, na realidade, que pode ser bem vista, mal vista, bem interpretada, pode ser rejeitada, mas que não deixa de ser uma construção, e pondo de parte a questão comercial e financeira, que é fundamental, mas acaba por ser um trabalho que é dirigido sempre a alguém.
e com o objetivo de também chegar lá e de provocar reação, reflexão, questionamento. E eu acho isso... Acho que temos muita sorte na profissão que escolhemos, apesar de não haver às vezes o retorno da comunidade, em termos financeiros também, obviamente, mas acho que é uma profissão muito bonita e de grande risco, mas que, e aqui termino, também temos em comum a circunstância de eu não ter começado por ser um ator profissional, mas ter sempre tido o teatro como uma coisa que me foi acompanhando, que me foi instigando, que me foi provocando, até que finalmente acabei por ir parar ao sítio irredutível do teatro e da contracena. Para mim a contracena é muito, muito importante, seja com o colega, ator, atriz, seja com um público com quem sou cúmplice também. Falei muito. Que nada, perfeito. Maravilhoso. Henrique, continuando um pouco contigo, acho que você explicou bem e se colocou bem em relação a essa pessoa que vive atrás desse nome. Mas aí quando a gente parte já para o ator Henrique, o que ainda e o que continuamente sustenta essa escolha, né? Ou seja, eu queria ouvir um pouco assim, da onde parte, porque você disse que não foi de início, não foi desde sempre, né? O trabalho de ator, mas em algum momento você escolheu e o que sustentou essa possibilidade? Isso é eu acho que ser ator acabou por tornar-se uma depuração dos vários caminhos e aproximações à vida que eu tenho feito, passando da teoria à prática. Eu sempre fui um grande amante do comportamento humano. Eu sou muito curioso, sempre fui, e acho que deve ter começado com as primeiras discussões entre os meus pais. Perceber porque é que discutiam, o que é que se passa, porque é que esta pessoa está a gritar e o outro está ou a gritar ou a chorar, ou o que é que se passa aqui, que energia é esta? E acho que isso gerou em mim a necessidade de compreender o comportamento humano. Isto levou-me a dois caminhos, um primeiro muito precoce que se desenvolveu e outro mais tarde, mais tardio, que é a minha vida como ator. O primeiro, a descoberta do direito. Eu fui e ainda sou advogado, e fiz muito advocacia penal, criminal, e, portanto é o auge do comportamento humano, os impulsos, a premeditação, as intenções, os nexos causais, o porquê, o que é que motiva, que objetivos, que é muito interessante porque em paralelo com o trabalho de ator, também identifico isso, que é, quem é esta personagem, o que a motiva, o que a faz entrar neste espaço, o que ela quer da outra personagem. Portanto, as abordagens na prática são as mesmas. É curioso que, enquanto que no direito nós trabalhamos sobre a descoberta do que foi uma realidade, ou seja, sabemos que há um resultado final e estamos a tentar apurar todo o comportamento que levou até isso, na descoberta de uma personagem, ela não existe, mas ao mesmo tempo temos também de reconstruir todo um passado que a leva a agir e a ser daquela maneira. Portanto, em paralelo estão estas duas formas de descobrir e de satisfazer uma curiosidade, que é precisamente conhecer o ser humano que representa aquilo, ou que é o João, ou Matilde, ou o que for. E
e consegui ser advogado e ser ator ao mesmo tempo, mais discreto como ator, porque como advogado trabalhava numa firma de advogados muito conhecida, e apesar de me incentivarem a ser ator, a verdade é que eu nunca quis que qualquer das facetas prejudicasse o outro lado. E isso também é interessante, porque no mundo dos advogados fui visto como advogado que era ator, e no mundo do teatro fui sempre visto, até uma determinada altura, como o ator que era advogado. E isso é muito curioso. Mas o que é que motiva? Acho que é isso, acho que tenho um prazer enorme de estar em cena, de descobrir. É um jogo, é uma experiência, é a possibilidade de me ver reproduzido, como se, agora fala-se muito nos universos paralelos, não é? É como se estivesse num universo paralelo a ser outra pessoa, e onde eu posso começar e acabar, sair, e sem grandes consequências no exterior da cena, mas enquanto lá estou, vivo com uma grande intensidade. E isso também é interessante. Há uma coisa que, e termino, há uma coisa muito particular que é exatamente oposta nos dois mundos. Enquanto advogado, era quase como se jogasse póquer, qualquer fosse o impacto de, por exemplo, eu fiz muitos julgamentos, o impacto de uma inquirição, de um interrogatório que me fosse prejudicial, eu tinha de estar ali, poker face, não mostrar nada, e de repente vou para a construção de uma personagem onde aquilo que muitas vezes é pedido, consoante as técnicas e a abordagem das personagens, é que eu seja credível, é que eu sinta, e que as pessoas, quando olham para mim, sintam também. Portanto, aparentemente, há uma criação e uma espontaneidade e uma disponibilidade sensorial sensitiva, e noutra parece que há uma privação e uma anulação daquilo que somos, para não dar leituras. E aqui vamos parar a um sítio que eu também acho que é muito interessante, que é o que nós fazemos como atores tem leituras. Tem leituras em cena, tem leituras fora de cena, e eu trabalho muito, uma das minhas áreas é o comportamento. Neste momento estou a fazer um espetáculo que se chama A Morte do Corvo, que é teatro imersivo, onde não há fala, é só comportamento, e isso é uma das áreas que mais me entusiasma e que me cativa, que é a leitura de comportamentos, a leitura de ações, sem palavra. E o que é que me provoca? Sou muito curioso por isso. Uau, que maravilha. Não sei se respondi, Não, mas... eu acho que é uma análise incrível e da condição humana, né? E a condição humana, entre aspas, se submetendo a essas personas, essas figuras. E acho riquíssimo a possibilidade de você conseguir transitar nesses dois lugares e ter uma capacidade de uma consciência externa de fazer essa análise toda sobre o seu fazer, né? O seu estar no mundo, assim, muito rico. Acho que a gente sempre soube ou sempre discutiu certas semelhanças do tribunal e do palco, mas nunca tinha ouvido assim com tamanha clareza essa análise. E obrigado por isso, obrigado por trazer. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estarmos aqui a trocar experiências, porque isto, de facto, o vermos a vida dos outros é aprendermos um bocadinho para a nossa. Interessantíssimo. E aí eu trago para o Ramon agora trazer a sua análise dos pilares que sustentam a sua escolha, né? Especialmente a partir dos 18 anos. Sim, achei incrível o que o Henrique falou. Realmente
É, essa brincadeira, essa dualidade, né, entre ser o ator advogado, ou enquanto está como advogado, sendo esse advogado ator. E essa pergunta é uma pergunta que ela sempre vem, né? Independente do momento em que a gente está e que a gente reavalia as nossas respostas. Por que sou ator? Por que continuo sendo ator? Por que estou ator? Né? É uma pergunta que sempre volta para mim. E para muitos amigos, para os meus parceiros de cena também. É, essa resposta ela nunca é tão clara ou com tanta certeza, porque toca muito no lugar de uma necessidade mesmo, né? Porque é uma profissão que movimenta as nossas emoções, nós somos atletas das emoções. Eu que vi do futebol e eu estudava o esporte, os fundamentos, as técnicas, o método do futebol. Quando eu me vejo ator, eu falo, caramba, somos atletas das emoções, onde a gente brinca com isso, a gente esgarça, a gente se aprofunda e, ao mesmo tempo, a gente precisa saber parar, pausar, virar a chave, pular de uma emoção para outra. Então, como isso mexe muito com as emoções, acaba com certeza nos misturando enquanto pessoa, né? Então, para mim, veio muito num lugar de ferramenta inicialmente. Eu tinha acabado de sair do futebol e fui fazer uma faculdade de comunicação. E na faculdade de comunicação, eu vendo ali as pessoas extremamente comunicativas, ou enfim, falei, cara, eu preciso de alguma ferramenta que me ajude nesse processo aqui com essa profissão nova também, que era a profissão de publicitário, profissão de comunicador. Então, eu me inscrevi num curso de teatro, sem nem saber o que poderia se passar ali. E então, inicialmente foi como ferramenta. Eu preciso de uma ferramenta, preciso de um método que me ajude aqui enquanto comunicador. E ali eu me apaixonei. Falei, cara, quantas possibilidades incríveis eu tenho aqui nesse novo lugar. Então eu me vi ali num lugar da academia extremamente conservadora e num lugar, né, de estar ali sempre se comportando de uma mesma forma, todos ali, sem se mostrar demais, sem se expor demais, e me vi num curso de teatro pulando como sapo, ou como um macaco, como uma onça, andando em quatro patas ali aos 18, 19 anos. Falei, caralho, caramba, o que é isso? Então é isso, me vi nesse lugar de exposição e que aquilo me intrigou bastante. Falei, cara, interessante. Quero explorar esse lugar que eu nunca explorei em mim, né? Esse lugar de uma exposição. Eu acho que é uma profissão que nos coloca muito nesse lugar de exposição. Então, com o passar do tempo, isso foi me. Essa escolha, né? Por ser ator, veio muito nesse lugar de uma necessidade, assim, em que em muitos momentos essa missão é colocada nas costas dos atores, né? Seja um momento político do país, seja, sei lá, alguma situação que está acontecendo na sociedade. Muitas vezes o artista ele é o primeiro a gritar ou colocar isso no mundo, né? Passa aí pelas questões sociais, políticas. Então, enfim, desde a Grécia, estão ali os atores gritando e dizendo, colocando no mundo as questões contemporâneas, as questões do momento, né? E aí eu me vi nesse lugar enfim, a gente passava um momento aqui no país, X, ali de, enfim, questões de governo, e, e tanto na comunicação como no curso do teatro eu comecei a usar isso como ferramenta também para colocar no mundo as questões do país. Então, passou de uma ferramenta para uma necessidade. E com o passar dos anos, de uma necessidade, passou por esse lugar também de me completar enquanto humano, porque eu vi a possibilidade de viver diversas situações ou histórias que eu não
vivo na minha vida. Eu comecei a olhar para a minha vida e achar a minha vida sem graça. Falar, cara, como que a minha vida é sem graça, né? Quando eu tô nesse personagem, olho o tanto de possibilidades, de coisas que eu vivo. Vou fazer uma série, eu vou fazer uma novela e dou vida ali a alguns personagens e eu falo, caramba, minha vida é sem graça. Mas ao mesmo tempo é a minha vida também, porque eu me misturo e eu me empresto para esses personagens, né? Então, inicialmente, essa escolha partiu de uma ferramenta para uma necessidade, para um complemento do Ramon enquanto humano, enfim. É isso, acho que é um pouco isso, para E, não me alongar demais. tá incrível, tá incrível. E também acho que vejo uma semelhança na fala do Henrique com a sua, quando a gente está falando de demandas, de necessidades, às vezes físicas, né? Às vezes psicológicas, no sentido do realizar, né? Onde eu me realizo, onde eu aconteço, né? Também enxergo bastante isso na sua fala. E aí, já entrando um pouco mais adentro na atividade em si, né? Na coisa do trabalhar como artista, eu pergunto para os dois. E outra, fiquem à vontade para se surgir um momento onde vocês querem se perguntar alguma coisa. É um diálogo, é um bate-papo. Quando o outro causar curiosidade também, estamos livres para, né, nos perguntarmos aqui. Mas eu pergunto, você falou de teatro e você hoje está em muita evidência diante das câmeras, né? Você está com DNA do crime, você tem, enfim, outros trabalhos audiovisuais. E aí, já brincando um pouco com essas escolhas, assim, onde você se vê mais realizador? Ou é tudo a mesma coisa? O palco, a câmera, isso não muda nada para você, Ramon? O que você diria sobre esse lugar? Ou esses lugares, né? Sim, primeiro que é isso, né? Partindo ainda da última pergunta e ligando nessa, a gente tem um caminho muito solitário, né? Apesar de que a gente trabalha muito em grupo, as escolhas para a carreira, acho que é um caminho muito solitário, onde a gente vai descobrindo qual é o nosso método. Tem ali o método que se aprende na escola, mas qual é o nosso método? Como a gente se apresenta para o mundo, para a carreira? Então, é um caminho muito solitário. Então, eu fico pensando onde, e é uma pergunta que eu devolvo para o Henrique também, se ele puder responder daqui a pouco, onde de fato ele se viu como ator, de falar assim, caramba, é isso, agora eu sou ator e eu vou trabalhar com isso. Onde foi essa virada de chave, onde você de fato fala assim, sou ator, né? E a partir de agora é isso. Para mim, ainda é um pouco confuso. Eu não me lembro bem se foi ali num primeiro cachê que eu recebi, num primeiro pagamento. Acho que eu falei, cara, é isso, então agora eu sou ator. Ou se de fato é onde eu abandonei um pouco as outras coisas que eu fazia para priorizar a carreira e falar, agora eu sou ator. Não sou, não me divido mais entre o comunicador, publicitário e ator. Então a atuação foi me puxando, onde de fato eu bati esse martelo, sou ator, porque para mim as coisas começaram de fato a acontecer quando eu tomei essa decisão, que foi subjetiva. Não aconteceu uma grande coisa, mas onde de fato eu decidi e falei, sou ator, é onde essas coisas começaram a acontecer. Onde, sei lá, o mundo se reorganizou para que eu pudesse de fato exercer. E aí sim eu comecei a trabalhar muito com audiovisual, fazer uma série, novela. Então meio que eu me reprogramei nesse lugar quando eu decidi mesmo que fosse a minha principal ação no mundo, assim. E aí eu tive no início uma grande dificuldade nessa transição do teatro para o audiovisual, porque eu encarava muito como esse lugar do método mesmo. Ah, tem uma forma de fazer teatro, uma forma de fazer audiovisual, TV, cinema.
E no início eu lembro que eu fiz um primeiro teste para uma publicidade, nunca tinha trabalhado com as câmeras, foi logo ali já aos 18 anos, já estudando ali um ano de teatro mais ou menos, fui fazer um teste e eu desisti no meio do teste. Eu entrei, tinha um texto ali para memorizar e a câmera me travou. O diretor tentava ali, vai Ramon, e aí diz o texto, e eu travei. Eu tentei ali umas 3 vezes, falei, gente, eu desisto, perdão, e saí e fui embora. E aí eu saí daquilo ali com a certeza de que eu era ator de teatro. Falei, sou ator de teatro. Não me venham com a câmera, meu lugar é o palco, é o ao vivo, é o público. E demorou um tempo para que eu destravasse esse lugar, né? E aí você vai estudando, vai passando por outras experiências e vai descobrindo o seu método, o seu lugar como ator no mundo. E, e aí eu consegui virar essa chave nesse lugar de que é isso, não sei dizer bem, mas tem uma chavinha aí nesse lugar da atuação que é para o teatro, da atuação que é para o cinema, mas é você ali, é o seu corpo, é a sua voz. É, eu acho que é uma coisa de escuta, né? Você escutar onde você está, onde o seu parceiro de cena está, o que que você tem de arquitetura, o que que você tem de espaço. Eu não vejo uma diferença grande entre o que é o ator no teatro, o que é o ator no cinema. Claro que são linguagens diferentes, mas eu acho que é mais um lugar de escuta mesmo. Você entender onde você está, quais são as distâncias. E eu acho que isso foi muito importante, assim, para que essa escuta, eu ampliar essa escuta para que eu pudesse de fato entrar nesses outros universos. Hoje eu tenho trabalhado muito mais com TV, com streaming, do que com teatro. Com teatro eu tenho peças, espetáculos em repertório. Tenho ali dois trabalhos em repertório que eu sigo viajando o mundo com eles. Porque também é um processo de construção mais artesanal, né? Você precisa ali de muitos meses nessa construção e às vezes muda o caminho várias vezes, que é um lugar onde o teatro é essa arte do ator, onde você tem uma liberdade enorme de criação. Já no audiovisual, no cinema, é uma arte muito mais do diretor. Então, onde a gente está a serviço, né? A serviço do roteiro, a serviço do diretor. E essa construção e esse tempo de construção é menor. Então, hoje, até por questões financeiras ou questões práticas de tempo, eu tenho estado mais no audiovisual, na TV, do que no teatro. Mas eu sempre revisito o teatro, estou sempre viajando com o teatro, que é um lugar onde, de fato, eu me vejo mais vivo. Mas, enfim, depois eu posso voltar um pouquinho nisso. Mas acho que é isso, assim. Estou um pouco mais no audiovisual e acho que a ampliação da escuta foi importante para que eu conseguisse transitar em todos esses espaços. É muito interessante ouvir-te, Ramon, porque tu começaste a tua resposta por dizer que isto é um caminho muito solitário. E de facto é. E às vezes estranho porque se pensa que se tem uma sensibilidade ou uma forma de olhar o mundo que não é compartilhada com outras pessoas. E, portanto, para além de ser solitário, parece que nos exclui em certa medida. E eu estava a ouvir-te e, na realidade, é muito bom ouvir palavras ditas que são muito daquilo que eu sinto. E isso faz-me pensar também no percurso de vida e também naquilo que foi o que é que eu sou em cena e o que é que eu sou em frente a uma câmara. What's going on here? We were looking for Charlie. The guy we saw his badge. Where he was sent to. I saw this thing here and I clicked on the button. I told him not to. It was by accident. Oh no.
Well, the range doesn't extend outside the school. What does that mean? That means his molecules are stuck somewhere. Bendito que vem em nome do Senhor, Ricardo, Ricardo, nas alturas. Nós estamos aqui hoje reunidos para honrar a memória de alguém muito especial, uma figura incontornável e que deixou também a cultura mais pobre. É engraçado porque mudou com o tempo a minha maneira de olhar para a câmara. Eu sempre privilegiei o teatro e a linha de continuidade, o erro, o desvio e o aproveitamento, que me parecia sempre que era mais desafiante em cena e muito menos desafiante no cinema ou perante a câmara. E é curioso porque isso tem vindo a mudar. Acho hoje muito mais desafiante a câmara, sobretudo porque convivemos com outras limitações. E tu dizias muito bem, temos a limitação da visão do diretor, mas temos a limitação técnica, que é se o som aparece em campo, quando estás a fazer uma série, olha a boom, olha qualquer questão técnica que interfere muito mais no trabalho que estás a fazer, porque de repente são muitas coisas ao mesmo tempo. E depois esta ideia do plano geral, do plano apertado, do campo contra campo, agora vou filmar o teu lado, agora vou filmar o lado da outra pessoa. E a pessoa pode não estar lá, e depois há um stand-in, e depois há... E tudo isto complexifica algo que é muito mais imediato no teatro e numa contracena direta, mas que é um mundo que exige um conhecimento e uma experiência que é muitas vezes, e consoante os atores, há atores que não estão lá a dar a contracena. Há atores que, por razões às vezes de agenda ou porque têm de filmar outras cenas, fazem primeiras deles e depois seguem para fazer outras. E na realidade ainda estamos a filmar a contracena, a nossa, sem ninguém lá. E eu acho que o público pode desconhecer isto e acha que tudo acontece em tempo real. É claro que nas novelas há mais câmaras e consoante as produções, pode-se trabalhar e filmar tudo de uma vez só, com várias aproximações, e depois é montagem. Mas num filme, numa série, que não trabalhe dessa forma, temos uma câmara que se vai posicionando em sítios diferentes. E isso exige do ator um controlo ainda mais acentuado. E lembro-me, e hoje em dia ainda continuo a ouvir isso, estamos a filmar o plano geral e a cena, entretanto, já me provoca um impacto muito grande. Há ali uma cena de um sofrimento, por exemplo, e acontece-me que me emociono. E depois é curioso, porque se vou fazer o apartado, onde é que foi aquilo com que trabalhámos? Por isso há bocado falavas também do que é deste investimento emocional que nós fazemos no nosso trabalho e que de alguma forma está protegido porque é uma ficção com fronteiras, ou seja, eu entro no palco, eu entro no set e depois vou sair dele. É verdade que há atores que, consoante o método, entram naquela personagem e depois é muito difícil sair dela porque há esta mistura, este emprestar
do corpo à personagem, às vezes é uma espécie de tomada, invasão, não é? Que é feita e que depois é muito difícil gerir o que é nosso e o que é que foi tomado e passou a ser. Depois no final estamos a discutir quem é que somos, afinal de contas, não é? Fazemos esse treinamento do que é o que são os impulsos, o que são as reações da personagem e de repente como é que se distingue o treinamento daquilo que se foi incorporando em nós e que passou a ser também um bocadinho nós. Mas é curioso porque também tenho criado em mim uma grande apetência por dirigir. Gosto muito de dirigir atores e porque isso trouxe-me para um outro sítio, para um novo espaço, que é o espaço da comunicação, e que tem muito a ver também com o ensino, com o dar formação. Como é que passamos coisas? Como é que eu estou a ver que um ator em cena não está a chegar a um ponto que eu acho que é importante para aquela personagem? Como é que eu lhe dou ferramentas? Porque isto agora tem a ver também com o ser pai, não é? Não é dizer como é que se faz, é como é que eu vou fazer germinar naquela pessoa uma ideia que é dela, o corpo é dele, e que faz sentido nela existir, e não eu que tenho o meu corpo digo, olha, marcação, vai da esquerda para a direita. Há 2 semanas estive a fazer uma direção de atores numa curta-metragem e recordo-me, e gosto sobretudo em paralelo, vou meter já aqui o outro tema, que é, em paralelo gosto de trabalhar com crianças ou com pessoas que não são atores e que procuram formação na área, porque são desafios muito grandes. As pessoas chegam com a ideia de que não são atores, não vão fazer nada bom e que, de certa maneira, lhes dá a desculpa para não fazerem o melhor que querem. Ou seja, esta é a defesa. E o que é interessante trabalhar com alguém que não tem formação é precisamente isso, é como é que conseguimos atingir eficácia, como é que lhes damos as ferramentas para chegarem lá. E as crianças nisso também têm desafios acrescidos, têm uma atenção mais diminuta, querem comer, querem descansar, não querem repetir. E no cinema as repetições são muito grandes, e é isso. O percurso, ser ator implica também começarmos a ter consciência do trabalho que fazemos, mas da perspectiva de quem está a realizar, de quem, isto já em cinema, de quem está a controlar o som. Se eu fizer isto com o microfone. Isto é muito curioso, porque nós aprendemos a sermos naturais, espontâneos, mas com consciências variadíssimas, não é? Somos muito técnicos. E isso não aparece. E eu acho que o cinema, nisso, tem-me dado uma formação muito grande, porque às vezes temos a câmara mesmo ao pé, não nos podemos mexer porque o som está aqui, o sítio é muito apertado e tudo tem de parecer altamente livre, não é? E de resto é isso que às vezes me surpreende, é a complexidade técnica do momento e depois o resultado que dá a entender que tudo flui, que não houve ali dificuldade nenhuma. E, portanto, de teatro para cinema, eu tenho estado, digamos, a ser namorado por cada uma destas perspectivas, onde vou descobrindo coisas. No teatro, aquilo que eu mais gosto é, de facto, esta ideia de leva-me
eu vou contigo e mesmo que haja desvio, eu garanto que ficamos juntos nisto e levamos isto até ao fim. E isso eu gosto muito, que é muito parecido com a vida, não é? Já cada espetáculo é um espetáculo diferente, mas cada espetáculo é uma vida diferente daquela personagem que naquele dia disse aquilo e houve o tal clique. E assim respondo à tua pergunta. A primeira vez que eu tive este clique foi no espetáculo À Espera de Godot, em que eu fazia de Estragon, ou Estragão, e um dia dei por mim numa autoconsciência brutal em cena, em que eu lembro-me de pensar isto: mas quem é que está a fazer isto? Mas quem é que está? Uma experiência quase extracorporal, só de consciência. Eu estava a fazer coisas e eu, mas isto foi este impulso não é meu. Uma descoberta incrível. E aí percebi que ficou aí a semente a germinar, e acho que isso fez toda a diferença. A partir daí não me imaginei que era ou seria ator profissional, mas tinha a certeza que não deixaria de fazer teatro, pelo menos. E isso é uma boa... eu faço teatro. Eu, a partir de hoje, sou uma pessoa que vai fazer teatro. Acho que foi isso, o clique. Uau, que incrível, que incrível. E como que isso também nos faz reviver uma série de experiências, né? Agora mesmo, quando você falou isso, me coloquei assim como uma marionete. Saltará de alegria. Serei tua, em troca de algo. Pede tudo? Será pouco. Quero que me tragas o coração de sua mãe, arrancado com as próprias mãos. Mas isso é cruel. Há apenas alguns minutos havias me dito que só o meu silêncio poderia ser cruel. Sim, mas eu estou convencido de que sabes que se estou aqui diante de ti, é porque tenho uma mãe. E nisso somos iguais. Você me ama? Evidentemente. Não quero olhar a todos daqui desta tribuna em segurança. Evidentemente. Mas eu sob o controle das linhas, né? Que no cinema é um pouco isso, né? E a gente não conseguir ver essa experiência, por exemplo, do Estragon. Eu não sei com vocês, mas eu tenho uma extrema dificuldade de ver isso no cinema. Eu só vou ver isso, eu só vou me regozijar se por acaso eu assistir depois o que está produzido, né? Enquanto que o teatro, eu estou ali vivendo aquilo naquele exato momento, né? Enfim, cada um com sua metodologia, mas incrível reviver tudo isso. Disseste, porque tem a ver também com uma certa angústia. Num dos trabalhos esgota-se no imediato, e o outro eu não sei como é convosco, mas eu fico sempre com uma angústia que é, eu não sei o que é que a câmara captou, e a câmara tem... ela apanha tudo, não é? Apanha um olho a pescar, apanha uma nervoseira qualquer, apanha tudo. O estar nesta cena por dentro, não foi a melhor cena, já fiz melhor isto, ou já está a faltar qualquer coisa, mesmo que seja em silêncio, mas a câmara apanha isso. E essa angústia às vezes é difícil, apesar de eu tenho muita dificuldade em ver depois a seguir o que eu fiz por causa disso. Essa autocrítica. Não posso tirar. Mas gosto muito, enfim, assumo o trabalho que faço, mas tenho uma certa angústia. Sim. Como é convosco? Isso é muito legal, assim. Eu tô fazendo um outro paralelo aqui, de novo, com o esporte. Para mim, a sensação de que o teatro é como se eu jogasse em casa, jogasse no meu estádio, onde está tudo jogando a favor. O silêncio do público, a luz que foi montada e construída antes,
o palco livre para mim, eu sabendo cada movimento, cada detalhe desse cenário, onde está tudo jogando a favor. E no cinema é como se eu estivesse jogando fora de casa, como se eu estivesse como visitante, onde tudo parece jogar contra. E a sua escuta tem que ser para abstrair de todas essas coisas, né? A questão técnica do microfone, tá por aqui, alguém que tá ali com o boom do seu lado, ou alguém que tá conversando ali atrás, dando orientações enquanto você já tá pronto em cena, ou cenário, enfim, parece que tá tudo jogando contra e você tem que vencer todas essas questões técnicas com uma escuta absurda para ao mesmo tempo ter consciência de todas essas coisas, mas ao mesmo tempo abstrair, eliminar tudo aquilo ali e poder de fato viver o que a gente vive ali no palco com tanta intensidade, né? Então a minha maior angústia enquanto eu tô ali no cinema, pelo menos com a câmera, é de fato conseguir viver pelo menos, sei lá, 60, 70% do que eu consigo viver enquanto eu tô ali no palco. Então a minha maior busca é isso. Quando eu saio de uma cena, eu sempre me pergunto, né, nesse caminho solitário, caramba, eu vivi essa cena, eu me emocionei, eu estava disponível para o outro, eu estava de fato sentindo isso aqui, porque senão fica só técnico, né? Take 1, take 2, foi. E aí a gente fica sem resposta, porque a gente não vê, ou a gente não gosta de ver, ou a gente não sabe como foi, e a gente vai ver só daqui a 3 anos. Então, o filme que eu fiz com o Marcelo, a gente fez há 4 anos. Eu não sei nada ainda, não vi nada. Também tô sem Então, saber. assim, Ai, ai, gente. Bom dia! Bom dia! então é um lugar de... A minha maior angústia no cinema é essa sensação de que às vezes tem muita coisa jogando contra, eu preciso me abstrair de tudo para eu de fato conseguir sentir. Minha maior missão é, de fato, eu vivi essa cena hoje, eu vivi esse take aqui. Sim. E aí, se eu saio com a sensação de que eu não vivi, ou de que eu poderia ter dado um pouco mais, eu saio frustrado e fico, caramba, beleza, já foi, vamos tentar ganhar no próximo. Vamos tentar ganhar esses pontos agora no próximo jogo, que é a próxima cena. Porque talvez nesse aqui não rolou tanto. Então, muito legal assim, sua fala dessa análise técnica, né, de várias coisas que interferem. E de fato, para mim também é isso, assim, esse lugar de conseguir abstrair de todas essas barreiras que às vezes no cinema tem, essas limitações, né? Eu acho que o Ramon deu uma travada, Sim. mas é isso. Eu acho que a gente conseguiu. Desculpa, Ramon, acho que eu te cortei porque deu uma Sim. travada pra Não, gente. perfeito. Mas eu acho que é isso, esse estado meditacional quase, né? Eu lembrei de um pouco do budismo, assim, da gente estar sentado vendo os pensamentos passarem e a gente tá ali focado na nossa existência, né? Um pouco isso, assim, o cinema. Eu me lembrei agora de uma cena que eu tinha que... Eu tava puto com uma obra, uma escultura que eu fazia e tinha que chorar. Fui orientado um dia antes pelo diretor, olha, essa cena é uma cena bem tensa, bem pesada, eu quero tudo de você e tudo mais. E eu que sou um cara um pouco técnico demais, eu não sei se você conhece, Henrique, muito provavelmente sim, o Teatro Bando, do Muito bem. João Brits, é de uma metodologia muito externa, estética e mais formal do que conteudista, né? Sim. E tinha passado por ele recentemente, fui fazer esse filme, mas
resolvi pensar no meu pai, que tinha falecido há muito pouco tempo, e eu estava no dia do aniversário da morte dele. E simplesmente não consegui trazer a mínima emoção, porque travou tudo. Deu justamente esse confronto entre o Marcelo e aquela figura que tinha... Simplesmente travou tudo, a cena está filmada, para mim não funcionou. Eu recebi uma crítica de uma colega grande, maravilhosa, Luciana Martuchelli, que viu isso, ela olhou e falou: ali você se soltou do personagem, uma coisa assim. Então, é isso assim que me encanta nessas duas artes, né? Esses confrontos do eu, do outro eu, né? No teatro, no cinema. Como fazer isso, né? Como fazer isso? E a gente está aqui discutindo isso, né? O que empurra a gente para esse lugar? E aí eu quero trazer um pouco ainda do Ramon, um outro lugar do trabalho. Eu tenho acompanhado aos poucos as suas redes, né? E que aí vem essa coisa da sobrevivência, da subsistência, né? E o seu trabalho rigoroso na questão da educação sobre ser ator. Do que eu devo negociar, até que ponto eu vou, como é que eu defino o valor do meu trabalho. E aí a gente está falando de cachê, mas também está falando da nossa imagem. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Ramon. Por acaso me veio isso agora. Perfeito. Isso é uma coisa que partiu muito de uma frustração que eu tive no audiovisual. E aí me trouxe muito também uma entrevista que eu vi do Will Smith, quando perguntavam para ele assim: você sempre fez grandes filmes? Você sempre passou em todos os castings que você fez? Como que é isso? Ele falou: eu não passava em nada. Eu era reprovado em tudo. Todo teste que eu fazia, chegava muito nervoso e era reprovado em tudo. E aí ele disse que a chave dele virou quando ele encarou, inclusive, os castings como um trabalho, como mais uma oportunidade dele atuar e dele se emocionar, dele se envolver. Então ele falou assim que ele estudava um teste já pensando: cara, isso aqui já é um trabalho. O meu trabalho é esse. É entender o texto, é me emocionar, enfim, é dar vida a isso aqui que está no papel. E quando ele já ia para os castings encarando aquilo ali como um trabalho, ele começou a passar em tudo. Então, ele rompia essa barreira do Will Smith, pessoa tentando conseguir um trabalho. Eu só vou conseguir o trabalho depois que eu tiver o aval e passar nesse teste filmado, tarará, e se der tudo certo, aí sim eu vou conseguir o trabalho. Mas não, aquilo ali já é o trabalho, né? Já está de frente para a câmera sendo um ator. Então, quando ele já foi com essa mentalidade, ele começou a ser aprovado. Então, essa entrevista me veio muito nesse lugar de virar uma chave do tipo: caramba, olha só, interessante. E aí eu passei por uma frustração gigante recentemente de ter sido aprovado num filme incrível que vai estrear internacionalmente e tal. Ele começou a ser filmado agora. Com grandes atores, de um grande diretor aqui do Brasil. Foi um processo de casting longo, assim, mais de um mês fazendo testes e tal. E eu recebi a aprovação: parabéns, você foi aprovado, que incrível, seu teste foi lindo, foi demais, você está no projeto, a gente está muito feliz de que você esteja no projeto. E eu sempre educado: obrigado, também estou feliz e tal. E aí, aos 45 do segundo tempo, após a minha agente já ter negociado o cachê, já ter negociado todos os detalhes, eu já estava com o roteiro, estudando o personagem, faltando 3 dias para começar os ensaios, eu fui cortado e fui substituído por um outro ator e recebi uma mensagem de que era questões de agenda, onde eu nem fui consultado, né, se poderia mover alguma coisa da minha agenda. Depois daquele acontecimento, que eu fiquei extremamente frustrado, que era uma super oportunidade,
eu comecei a pensar mais em mim, de falar, cara, é, é isso. O filme não é meu, o filme ele é do diretor ou é do roteirista, e às vezes a gente fica tão agradecido, né? Obrigado pela oportunidade, que incrível, tarará. Mas se precisa mudar uma peça, mudar qualquer ferramenta dessa engrenagem aí, eles vão mudar Sim. sem nem pensar, porque está a favor do filme. Então aí, a partir disso, eu comecei a me blindar mesmo e de cuidar de cada detalhe da carreira, desde a negociação de tudo, do café da manhã que eu vou ter enquanto eu estiver filmando esse filme, desde, sei lá, o quarto que eu vou ficar enquanto eu estiver viajando. E que eu acho importante e que eles aceitam bem esse lugar dessas negociações, assim, e que eu acho importante porque é pelo trabalho, né? Eu, depois dessa grande frustração, eu comecei a educar também os meus amigos atores. Olha, vamos pegar aqui nos braços, vamos entender o que que a gente precisa negociar para a gente se proteger. Então, hoje, por exemplo, num contrato, eu sempre coloco que a partir do momento que eu receber o roteiro, eu já estou trabalhando. Então, mesmo que esse contrato não tenha sido assinado, eu recebi o roteiro, já estou trabalhando, já estou aqui vivenciando o personagem, já estou estudando. Então, isso já é meu aqui. Então, eu preciso receber por isso. Se eu for cortado ou não, eu preciso receber por isso. Sim. Então, negociar a questão hoje que no Brasil a lei está caminhando para esse lugar, né, da negociação com os streamings, Netflix, Amazon, HBO, que ninguém sabe os números, ninguém sabe quanto eles ganham com as obras que ficam eternamente ali no catálogo. Exato. E o ator ganha só pelo, né, recebe ali o seu cachê pelo momento em que está gravando. Então, como que fica isso do direito conexo? Se a obra vai ficar ali para o mundo inteiro assistir durante anos. Então, a gente precisa receber por isso. No Brasil está tendo uma pressão muito grande para que isso, enfim, avance, né? Que os atores, os criadores, os figurinistas, maquiadores continuem recebendo pela obra que continua circulando. Então, tem feito esse trabalho, assim, de organizar mesmo. Não aprendi isso na escola, não aprendi isso na faculdade. Acaba que nesse caminho solitário a gente vai criando o nosso método, né? Então eu tô me dedicando a isso atualmente, de esmiuçar cada detalhe da carreira, desde uma pré-produção, desde o processo de casting até o processo do pós, quando a obra já está circulando, onde que a gente se blinda, onde a gente se protege, onde a gente continua recebendo, para que seja uma profissão sustentável mesmo, né? Que a gente sabe que a gente vai gravar uma série hoje, vai receber ali um cachê legal por ela, e pode ser que a gente fique 6 meses sem fazer mais nada. E aí? Então, até nessa organização pessoal, que eu falo muito com os meus amigos, atores, parceiros, quando eu recebo um cachê, às vezes eu preciso dividir ele em 12 partes, para eu saber que esse cachê precisa durar o ano, né? Então, organização financeira, investimentos, enfim, tudo isso também faz parte desse lugar, né? Então, tenho se me dedicado a isso e tem sido legal. Tenho tido trocas interessantes, recebido convites. A gente está conseguindo se organizar para avançar algumas coisas em São Paulo, que tem o SATED de São Paulo, que, né, orienta e representa os atores. Estou conseguindo avançar com algumas coisas ali para que a gente transforme em política pública, em que tenha negociações mais firmes com os streamings. Então, acho que é um lugar interessante de tocar e que a gente não pode negligenciar, né? Mesmo que seja uma grande oportunidade, um grande trabalho, um super personagem na Netflix, a gente tem que negociar, e principalmente nesses momentos em que a produção tem estrutura, né?
Então a gente tem que se blindar e se proteger e não só apenas se encantar com essa oportunidade, né? Exato. Que eu acho que é o que as pessoas muitas vezes acreditam, né? Que esse lado do glamour, do tapete vermelho, que a gente está ótimo, que a gente está bem de vida. Completamente. Acho super valioso, Ramon, você trazer. Uma das coisas que eu pensei nesse projeto, assim, né? E que vou querer ouvir o Henrique nessa questão. É Não, eu acho exatamente uma coisinha assim rápida sobre o Brasil, né? É exatamente a realidade do trabalho do artista no Brasil, né? Você falou de SATED, é o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversão, ou seja, é o sindicato, é a união que aparentemente deveria nos proteger e resguardar a nossa classe artística e que é praticamente incipiente na história no Brasil, né? Com relação à classe. Muito poucas ações, talvez Rio e São Paulo, por conta das produções televisivas. E acho válido, é importante essa janela aqui para a gente discutir e debater essas questões. E aí eu pergunto para o Henrique, como é que é essa realidade em Portugal? Olha, para já é incrível, Ramon, tu falares tão abertamente sobre isto, porque eu acho que este tema também tem que ver com alguma autoestima que, como atores, nós tendemos a resguardar da partilha, que é a quantidade de nãos que ouvimos e o peso que os nãos podem ter na nossa vontade de continuar a ouvir nãos, à procura dos sims. E o que é ter quase tudo na mão, ter na mão, sentir e desaparecer. Nós damos a cara por coisas que podem ser projetos incríveis, nós aparecemos do lado de lá da câmara, mas somos o elo mais fraco. E uma das descobertas que eu fiz a trabalhar como ator é que eu sou descartável e talvez mais descartável do que em qualquer outra profissão, que é um bocado estranho, não é? O meu ponto de partida, essa aprendizagem da ida para o casting, acho que é fundamental. Acho que também mudou a minha maneira de olhar para o que é um casting. Um casting, uma audição é um trabalho. Eu vou lá não para convencer, mas para ser aquilo que me é pedido. E, para mim, desde que eu comecei a encarar o casting como um desafio, por si só, perfeito. Lembro-me de, há uns meses, fazer um casting para um anúncio em que tinha de falar francês. E a probabilidade de ficar eu era diminuta, porque o que procuravam como personagem era uma pessoa mais velha e com outro tipo de, segundo o que eu percebi, com outro tipo de fisionomia. Mas eu fui fazer como se a audição fosse a coisa, até porque se transforma num ginásio, não é? Como é que eu posso pôr isto de outra maneira? Uma audição é quase como o ator, para mim, convocar em si algumas características, como se de repente naquela semana, naquele mês, passasse a fazer só braços, por exemplo. E de repente, com estes pequenos exercícios, estou a fazer um paralelismo, é verdade com ir para o ginásio e fazer, mas ser ator é também muito isso, tal como tu disseste, de jogar à bola. Eu trabalhei agora com um muito conhecido encenador português que se chama Miguel Seabra, que trabalha no Teatro Meridional. Ele é um dos fundadores e uma das grandes caras a par da Natália Luísa, e ele
ele trabalha muito na base do futebol, que ele é o mister, que ele tem táticas, é muito interessante isto, esta ideia do exercício, da ginástica do ator, o ginásio do ator, na verdade. Mas este ponto de partida, que o casting é por si só já um trabalho e que se distingue do trabalho que possamos alcançar, é fundamental para a nossa saúde, para a nossa sanidade mental. Porque senão investimos tempo, investimos expectativa, investimos emoção, chegamos lá e somos rejeitados e de repente a rejeição é sempre uma rejeição pessoal. E eu acho que os novos atores que entram nesta profissão, acho eu às vezes pelas razões erradas, porque querem notoriedade, querem fama, querem ser influencers, querem ter seguidores, querem, enfim, tudo e mais alguma coisa, lidam muito mal. Bem, esta discussão pode ser sobre tudo na vida atualmente, sobre a frustração de não conseguir. As pessoas hoje em dia não sabem lidar muito bem com a frustração, entram em processos de autodestruição quase, que é o mundo está contra mim. E portanto, saber ter essas valências e saber às vezes perceber que quando eu não fico numa audição ou num casting, isso pode não querer dizer que eu fui mau ou que, desculpem, fui uma merda. Há castings que não são para nós. Há castings que são ideias que as pessoas têm de uma determinada personagem e em que nós não nos encaixamos. E há vezes em que as coisas são tão mesquinhas e tão básicas como a produção não quer aquele ator. Simples. E isso faz de nós um elo muito fraco, que é, nós não estamos aí a fazer arte, estamos a entrar num produto. E é quando fazemos parte de um produto, o produto tem de vender. O produto tem de ter uma concepção prévia de que vai vender. E isto é muito delicado e é muito violento para um ator que está a começar ou para um ator que está à procura da sua oportunidade para ser aceite. Como é que é a realidade em Portugal? É engraçado porque, tal como eu a vejo desde o início, e não sei se é assim noutros países, é quase como uma planta que está à procura de apanhar sol direto. E há outras plantas mais altas que não lhe permitem receber o sol direto. Ela vai recebendo reflexos, vai recebendo uma luz indireta. E a ideia é conseguir chegar lá acima para também ela receber sol direto. E às vezes há plantas que, por razões várias, se vão afastando e apanhamos um bocadinho de sol direto, subimos e estamos lá em cima e depois podemos voltar não a descer, mas a inclinar-nos, ou plantas ao nosso lado que também cresceram e que nos tapam, e portanto, a ideia é sempre esta, de que se eu estiver com sol direto, eu faço parte de uma espécie de círculo de possibilidades em que posso fazer parte de um projeto ou de outro projeto. Sou visto, sou conhecido dentro do meio. Há muitos interesses. O mercado português é pequenino. Neste momento está a viver uma coisa interessante, que é, como temos muitos imigrantes de países com grande produção cinematográfica, seja América, seja Espanha, seja portanto, países europeus ou países de continentes distintos, que também têm produção, aliás, também andam a fazer aqui em Portugal filmes indianos. Portanto, Portugal está agora num lugar onde, por força da globalização, temos indústrias várias a vir. E até há pouco tempo havia uns, e estou a pôr isto tal e qual como senti, havia uns players
específicos, que se agradava. Quem agradava, trabalhava. Quem não agradava, não trabalhava. Umas pessoas gostam de nós, outras pessoas não gostam de nós. Quando não se gosta, parece que é evidente. Quando se gosta, é difuso. Porque eu não sei muito bem se gostam ou não gostam. Portanto, esta ideia difusa mas porquê que este ator, e o meu exemplo, porquê que este ator de vez em quando entra em algumas séries boas e depois já não entra, e depois há uns pedidos que são diretos para o agente e outros que são diretamente para mim. O que é que se passa? E eu acho que isto também tem tudo a ver com a ideia de... Parece que o ideal é estarmos neste estado, e agora acho que vou ao encontro daquilo que senti quando te ouvi, de instabilidade. Parece que o objetivo é manter sempre uma instabilidade muito grande que nos faz ter de tomar decisões. Que é, mas eu consigo sobreviver com isto? Porquê? Uma pessoa no seu trabalho quer ter ideias concretas para saber com o que é que vai contar. E eu acredito que tu, como pai, é muito difícil ser ator. É muito difícil lidar com o não saber o que é amanhã, se temos um trabalho, se temos dinheiro, se temos possibilidade de pagar contas. É muito difícil. Esta decisão não é uma decisão de vida, é uma decisão diária. E eu não ouço muitos atores a falar disto como tu falaste, que é... Isto é a nossa realidade. A realidade não é se ficamos numa grande produção e temos fama. A nossa realidade é como é que se fica nas produções quando damos tudo aquilo que podemos dar. Quando fazemos a personagem e aparece alguém e diz não. Mas não porquê? Não se pode perguntar. Porque a decisão é da produção, ou há essa decisão que pode ser política de dizer não há agenda, portanto, adeus. E é muito difícil de viver como ator, sobretudo porque eu vejo o trabalho de ator como um trabalho muito honesto, muito digno e muito reto, de alguém que está a dedicar o seu tempo a fazer o melhor que sabe e que pode para ser escolhido de acordo com linhas gerais de possibilidade. Ou seja, nós sujeitamos-nos a fazer o melhor, a estudar. Outra palavra que tu disseste, que eu acho que é fundamental para um ator: estudar, aprender, ler, perceber o que é que está ali. Nós dedicamos, nós atiramos-nos de cabeça e de repente para aquilo que supostamente nos dão como sendo, olha, esta personagem é isto. E depois somos confrontados com a ausência total de regras, de definição, ao sabor da vontade de alguém que não sabemos quem é, e portanto é muito precário o nosso trabalho. E não somos protegidos. Não há sindicatos que consigam proteger desta discricionariedade. E é muito solitário ser ator também por causa disso. Porque de repente nós somos confrontados com escolhas para elencos ou escolhas de pessoas que não têm nada a ver com isto não é estar ressabiado, é só de alguém que gostava que... eu não sei se vocês sabem, e com isto termino. Eu tenho uma página que se chama, no Instagram, que se chama Casting Planet. E o objetivo desta página, que é absolutamente gratuita, é pegar em todos os castings e audições mundiais e divulgá-los. Só faz isto. Recebo, divulgo. E não interessa se é em Portugal, se é em Espanha, se é no Brasil, se é em Itália, se é na Coreia. É aquilo que me enviarem, aquilo que eu encontrar, eu ponho. Para tentar, quanto mais não seja, equilibrar a oportunidade de fazer um casting. Porque eu sei que não é justo e sei que não é igual. Mas pelo menos incentivo as pessoas a... E se? Ok, vou mandar o meu currículo. Ok, vou
E termino com esta história. Eu há pouco tempo mudei de agente. Ter agente em Portugal é muito difícil, porque há muitas agências, mas parece que só se tiveres... É quase como aquele trabalho do... muito bem, tem uma boa formação, experiência. Experiência não tenho. Pois, mas nós só contratamos quem tem experiência. E andamos nesta pescadinha de rabo na boca, que é também dizer, eu tenho experiência e já fiz várias coisas. Então, mas quem é que foi o seu agente anterior? Ou tem agente? Não, não tenho. Então, o sistema protege-se em função... Ou então, agora, como tu saberás, Ramon, quantos seguidores é que tem no seu Instagram? Não é? E agora já é às claras. Desculpa, Marcelo, estou aqui a monopolizar esta questão, mas o Ramon tocou em aspectos que são fundamentais da nossa vida, que fazem com que eu acabe de ser ator amanhã. Se eu não aguentar psicologicamente esta pressão diária de não saber que trabalho é que vou fazer, quem me vai propor a quem, e se há audições onde me queiram dar oportunidade, eu acabo. É muito bonito o que eu faço, é arte, mas eu acabo o meu trabalho. E eu não estou a ver outras profissões onde se ouça tantas vezes que não, e onde ainda assim temos de ter a coragem e a capacidade de, transatlanticamente falando, ter motivação para trabalhar, para nos atirarmos outra vez para um não possível, não é? E a única solução que eu vejo é aquela que tu disseste, que é, eu vou já para a audição pensar que é um trabalho. Na melhor das hipóteses, faço um bom ginásio, faço um bom exercício, e a minha autoestima é de alguém que diz assim, este período aproveitei e fiz o melhor que podia para dar o melhor trabalho que tenho. E um dia, e aqui é que eu termino, num mundo, isto parece política, mas num mundo onde o imediatismo é rei, agora, swipe, tudo imediato, o médio e o longo prazo são a única esperança que um ator pode ter. E eu não me posso queixar porque há momentos da minha vida em que eu sinto, ainda bem que tu fizeste aquele trabalho há 10 anos atrás, ainda bem que tu aprendeste inglês, ainda bem que tu naquele dia disseste àquelas pessoas, olha, nós não temos orçamento, ou era uma escola de cinema que disseram, queríamos muito que fosse ator neste, mas não temos dinheiro para fazer isto. Quer fazer? E eu, sim. Não ganhei nada com eles na altura, mas mais tarde conheceram o meu trabalho e chamaram-me para um trabalho. E isto também é muito importante. Escolhas. Marcelo, drop the mic. Desculpa o tempo todo que falei. É exatamente isso que a gente quer, né? Exatamente isso que a gente quer falar. Esse intercâmbio, essa troca, reconhecer semelhanças, entender diferenças, né? Das realidades de cada um aqui. Acho que hoje a gente teve uma conversa riquíssima. Eu fico triste que a gente está a 4 minutos do fim aqui para o meu tempo, que eu me organizei. Mas acho que valeu profundamente o nosso diálogo, o nosso papo. Chegamos a pontos interessantes para outras pessoas que vão acompanhar essa conversa, outros atores, outros artistas, né? E só tenho a agradecer mesmo, assim. Eu tenho uma pequena brincadeira agora de ping-pong, né? Pra gente talvez trazer de volta alguma certa tranquilidade depois de um papo tão profundo. Mas eu termino pedindo que vocês deixem uma mensagem para os próximos entrevistados, ainda que vocês não os conheçam. O que fica dessa conversa, né? Mas antes de pensar nessas perguntas, eu tenho aqui para o Ramon o seguinte. Ramon, palco ou câmera? Fácil, né, Zuber? Cara, difícil. Palco. Henrique, herói ou vilão? Vilão. Ensaio ou improviso, Ramon? Ensaio.
texto ou subtexto, Henrique? Subtexto. 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 Cena longa ou corte seco? Cena longa. É um bom vivão, Ramon. Não, brincadeira. Se vocês pudessem trocar os papéis hoje, passar uma semana vivendo o Henrique, Ramon, quais seriam as curiosidades maiores ou as coisas que trariam prazer do pouco que você conheceu ele? Teria curiosidade de estar num tribunal enquanto ator, nesse lugar do convencimento, das estratégias escolhidas ali no tribunal, conhecendo as ferramentas que eu conheço do ator Ramon. Acho que seria interessante estar ali, nesse lugar. E com toda essa clareza que o Henrique tem, com essa análise que ele tem, com essa facilidade de, né, de analisar o subjetivo, o objetivo, organizar essas coisas na profissão dele de ator. Eu achei incrível assim, as análises que você faz. Então, gostaria de acessar um pouquinho esse seu pensamento. E o Henrique? Eu, por acaso, acho que o Ramon tem uma abordagem muito cirúrgica às coisas. Acho que o Ramon também é analítico e é calmo na maneira como fala sobre... Eu sou muito emocional, porque aquilo que eu não controlo provoca-me coisas intensas. Gostava de beber um bocadinho mais dessa calma e dessa... Gostava de descobrir como é que é conseguir ver também as coisas e gerir a carreira de ator, e gostei da resposta palco e cena longa. E gostava, é muito curioso, gostava muito com as respostas que o Ramon deu, experimentar eu esses lugares que para mim são talvez um bocadinho mais desafiantes, com as características do Ramon. E como se aprendesse a ser uma pessoa também aprimorando essas valências. Maravilha. Bom, então a gente chega nesse lugar de deixar uma mensagem para os demais. Eu quero dizer mais uma vez, muito obrigado pelo tempo, pelas ideias, pela disponibilidade e disposição de estar aqui durante 1h30 batendo esse papo maravilhoso. Espero que a gente, em outras oportunidades, possamos nos encontrar, não só virtualmente, quem sabe. Mas agradeço muito e queria uma mensagem final para quem vai assistir, para os próximos entrevistados. Quem quiser. Vai, Ramon. Quer começar ou digo eu? Pode ir, vai lá. Então não desistir. Não desistir. Viver intensamente uma palavra que o Ramon disse no início, sonhar. O sonho é fundamental. Sonhar, não perder objetivos, não se conformar, procurar atingi-los mesmo que o caminho pareça distante, mas o caminho é de facto o mais importante. É quase que um bocadinho como a felicidade. Vivemos momentos de felicidade e depois já era. E o bonito disto para mim, como pessoa e ator, é não desistir, continuar. E sobretudo a maior beleza daquilo que eu tenho, eu se não fosse ator não vos tinha conhecido aos dois e não tinha podido ouvir também o que são as vossas vulnerabilidades e debilidades. E às vezes esta partilha é o suficiente para muita gente que está a ouvir-nos e que vive também de forma solitária a sua profissão de artista,
talvez esta partilha tenha feito ou possa vir a fazer uma diferença. Por isso, falar sobre aquilo que fazemos e não desistir, talvez sejam os 2 conselhos que eu deixo para o futuro e para os nossos colegas. Maravilha. Perfeito. Eu partilho desse pensamento também do sonho. Eu vejo o sonho como combustível, né? Esse continuar e o não desistir e o sonho como combustíveis para que é isso, para que a gente não desista, né? Então acho que sonhar como combustível e o que eu faço para continuar também. Acho que a mensagem que eu queria deixar é como é um lugar de uma exposição tremenda, de um elo extremamente frágil. A gente está exposto o tempo inteiro, mesmo quando a gente está certo, a gente está exposto, a gente às vezes não pode confrontar, enfim. Preparem-se, estejam preparados. Ainda mais nesse momento de imediatismo, onde todos querem fama, sucesso, dinheiro, com caminhos curtos. Sim. Preparem-se. Acho que o sucesso, legal, todo mundo quer ter sucesso, mas como que eu me preparo? O quão disposto eu estou, né? Quanto eu preciso me preparar para de fato acessar esses lugares. Ninguém está disposto a de fato treinar para sucesso. Treinar para uma oportunidade. Então preparem-se e usem o sonho como esse combustível nesses momentos de preparação, porque é isso que vai te manter ali de fato dedicado, né? Acreditando. Acho que é isso. Sonhem e sonhem preparados. Maravilha, maravilha. Agradeço mais uma vez. Convido os demais, divulguem esse nosso projeto. E mais uma vez agradeço a presença de vocês.